A paz do Senhor Jesus, bom dia. Nós estamos aqui de novo, mais uma manhã, para aprendermos do Senhor, para nos sentarmos aos pés dele e ouvirmos o que ele tem para a nossa vida. Eu quero pedir perdão a vocês, porque eu cheguei um pouquinho atrasada hoje. Eu acho que o final de semana prolongado me deixou um pouquinho cansada e eu acabei perdendo a hora. Mas nós estamos aqui para ouvirmos de Deus, para sermos alimentadas pelo Senhor, para sermos restauradas pelo Senhor, pela palavra dele. Estamos seguindo firme nesse propósito de 40 dias num devocional acerca da oração, conhecendo mais do que Deus tem para nós, por que não dizer do que Deus espera de nós. Estamos vivendo de uma maneira tão intensa tudo aquilo que o Senhor tem reservado para a nossa vida. Temos crescido nessa jornada poderosa de oração. Temos crescido de uma maneira muito grande. Bom dia, Tati. Nesta caminhada de oração, onde temos visto a humanidade de quem ora, onde temos visto o sobrenatural de Deus, onde temos visto o que o Senhor espera de nós. Bom dia, Mara. Onde temos experimentado algo de Deus. Quando crescemos na nossa vida no altar, crescemos em tudo. Quando crescemos em comunhão com Deus, crescemos em tudo. O que Deus espera de nós é que nos aproximemos dele. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Nós muitas vezes esperamos que Deus se aproxime de nós, quando na verdade Deus está nos chamando a nós nos aproximarmos dele. E por vezes se aproximar de Deus de uma forma profunda é um grande desafio. Se aproximar de Deus. Bom dia, Gi, Deus te abençoe. Eu li a sua mensagem no direct e eu fiquei extremamente feliz. Eu quero lhe dizer que o Deus que começou a boa obra vai aperfeiçoá-la. Bom dia, Jaque. Bom dia, Rose. Deus abençoe. Bom dia, Tati Tomé. Bom dia, Márcia. Que Deus abençoe vocês. O Senhor, ele vai nos fazendo crescer nele. O Senhor vai nos levando a ele. Apesar de ser um grande desafio, é ele que nos chama, é ele que nos convida. Quando nós lemos a palavra de Deus, da visão da torrente das águas purificadoras, há um grande mistério nisso. Ezequiel diz que ele vê, um grande rio. Bom dia, Lê. Um grande rio, E ele entra a convite, de um anjo, e o anjo vai medindo e ele vai se aproximando. Bom dia, Gisele. E ele vai se aprofundando. Então nós vemos que é o desejo de Deus, é o convite de Deus. Bom, como eu disse para vocês, hoje eu vou ser um pouquinho mais breve, porque hoje eu vou trabalhar em um lugar bem distante, tá? Mas nós já vamos aqui falar sobre o que vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre uma oração em tempo de crise. Não é? Orar em tempos de crise é um grande desafio, porque as crises abalam as nossas emoções, as crises, elas por vezes nos desestabilizam, as crises, elas roubam a nossa fé. Essa é a terceira vez que ouço sobre essa palavra por 3 dias. Glória por esses dias. Glória a Deus. Graça e paz, Miriam. A paz, Cris. Deus abençoe. E orar em tempos de crise é desafiador. É desafiador porque as crises mexem com as nossas emoções. As crises, elas nos desestabilizam. As crises, elas tentam roubar a nossa fé. Amém, Cris? As crises, elas são terríveis, mas são nas crises que Deus se revela. E nós vamos falar hoje acerca de uma mulher extraordinária que ousou clamar no dia da crise. O nosso texto hoje está inserido, para você que está marcando, e eu fiquei sabendo que tem muita gente fazendo isso, está no livro de Esther, capítulo de número 4, os versículos de 14 a 17. Eu irei ler
apenas o 14 e 16, tá? Por conta do tempo. Mas você na sua casa, eu gostaria de convidar você a ler, na verdade, todo o capítulo 4, tá bom? Então vamos lá? Esther, capítulo 4, versículos 14 e 16. Diz assim: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se não foi para este tempo que chegastes a este reino. E então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Amém? Bom dia, Letícia, glória a Deus. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar para que Deus traga uma palavra que revolucione a nossa vida, que mude a nossa história, que nos dê direcionamento. Talvez você está vivendo um dia de crise e você não sabe o que fazer, pois Deus nesta manhã tem um direcionamento para a tua vida. Bom dia dos anjos, a paz do Senhor. Vamos orar agora. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, no nome de Jesus Cristo, nós estamos diante da Tua presença, clamando, Senhor, pela Tua misericórdia, clamando, Senhor, meu Deus querido, pela Tua presença. Senhor, nós Te louvamos, Senhor, por este dia, nós Te louvamos por esta manhã, nós Te louvamos, Senhor, pela Tua presença, nós Te louvamos pelo Teu cuidado, nós Te louvamos porque podemos dizer como Davi: deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Oh, meu Deus, nós sentamos nesta manhã, Senhor, para aprender de Ti. Nós sentamos nesta manhã para ouvir a Tua voz. Senhor, nada vem de nós, é Teu e é resultante, Senhor amado, da graça. Fala conosco nesta manhã, traz a revelação do alto, que os corações sejam tocados, que aquele que está fragilizado seja fortalecido, que aquele que está, Senhor, meu Pai amado, sem direção, receba direcionamento, que, Senhor, meu Pai querido, aquele cuja chama, Senhor, talvez esteja se apagando, venha, Senhor, meu Deus, ser restaurado em nome de Jesus. Senhor, o salmista diz: a Tua palavra é lâmpada, a Tua palavra curou, a Tua palavra é mais pura do que o ouro de Ofir. Senhor, a Tua palavra, Senhor, Jeremias disse que a Tua palavra, ela é como um martelo que esmiuça a penha. Oh, meu Deus, o apóstolo Paulo diz que a Tua palavra é como água que limpa. Senhor, tudo que nós precisamos é a Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, vem nesta manhã e traz, Senhor amado, segredos do céu, aquilo que não se interpreta, que não se conhece, Senhor, de uma forma humana, de uma forma, Senhor, carregada de intelectualismo, mas, Senhor, meu Deus, que vem do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação de pensamento. Senhor, que o nosso coração seja purificado, seja limpo, que não sejam as nossas emoções que falem, porque toda oração, ministração, enfim, todo serviço que prestamos ao Senhor de forma almática, Ele fala de nós, mas, Senhor amado, se o nosso espírito estiver, Senhor, verdadeiramente ligado ao céu, então, Senhor, falaremos daquilo que vem do alto, daquilo, Senhor, meu Pai amado, meu Deus, que restaura. Senhor, em nome de Jesus, vem nesta manhã e nos ensina para a glória do Teu nome. Amém, amém, amém. Glórias a Deus, aleluia. Bom dia, Lê, a paz do Senhor, Claudete. Então vamos lá. Eu sei que nós lemos e falamos muito sobre Esther. Eu não vou discorrer sobre toda a história de Esther, porque eu sei que você conhece e o tempo não nos é hoje tão favorável assim. Mas vamos lá. Capítulo 4, ele começa a nos mostrar um cenário terrível. Chega um decreto. Você percebe que ao longo desses dias, né, dessas semanas que estamos falando sobre oração, sempre essa questão de decreto aparece, né? Sempre há uma menção de decreto.
Bom dia, Jeane. Sempre há uma menção de um decreto e muitas vezes, a maioria delas, decretos de morte. Nós falamos de decretos sobre Daniel, nós falamos de decreto acerca de Ezequias e agora nós estamos falando de um decreto acerca dos judeus. E como que surge esse decreto? Amã, né? Um homem de uma linhagem que era inimiga do povo de Deus, ele era um agagita, ele agora descobre que Mardoqueu, ele é judeu, e Mardoqueu era aquele tipo de homem que não se dobrava. Mardoqueu era um homem que tinha uma afinidade tão grande com Deus. Mardoqueu era um homem que não se importava se estava lá no palácio, sob os holofotes, ou se ele estava lá na porta do palácio. Mardoqueu conservava sua integridade. Mardoqueu não se dobrava, e a história diz que quando Amã passava, todo mundo se curvava para ele, mas Mardoqueu não se curvava. E isso começa a atrair uma fúria de Amã. E nós vimos algo muito interessante. Todas as vezes que nós nos posicionarmos de forma fiel ao Senhor, que decidirmos não nos dobrar ao pecado, a nada, nós enfrentaremos oposições. Decretos serão idealizados com o fim de nos paralisar. Mas eu também quero trazer uma palavra para a tua vida. Nenhuma ferramenta preparada contra o povo de Deus vai prosperar. E agora um decreto é feito. Amã determina um dia. Era um dia específico. Esse dia era o dia 13. Exatamente isso. O dia 13 do mês de Adar. Era um dia onde ele determina que nesse dia todos os judeus seriam mortos. E o tesouro do rei cresceria, porque toda a riqueza seria levada para o tesouro. E o rei, inocentemente, sem nem saber que a sua própria esposa era do povo judeu, consente, o decreto está determinado. E a palavra de um rei não voltava atrás. A palavra de um rei era aquela. E o decreto estava determinado. Que então, no dia 13, exatamente isso, no dia 13 do mês de Adar, todos os judeus seriam mortos. E o que Mardoqueu faz? A paz do Senhor, Celina. Mardoqueu agora, a palavra do Senhor diz que Mardoqueu se veste de sacos. Mardoqueu vai para a porta do rei, porque uma notícia tão devastadora pediu um posicionamento nunca visto. Quando notícias ruins, quando decretos são estabelecidos contra a nossa vida, contra a nossa família, não é um momento de nos retrairmos, não é um momento de buscarmos refúgio em outro lugar, é um momento de nos posicionarmos como nunca nos posicionamos na nossa vida. Eu quero dizer que se a notícia está vindo contra, é hora de nos chegarmos ao altar da oração e assumirmos uma posição que nunca assumimos antes. O nosso devocional de hoje é um devocional para gente que quer verdadeiramente mergulhar e que crê. É coisa para quem é, entre aspas, maluco verdadeiramente. Mardoqueu, ele entende, tá difícil. Então ele se coloca com roupa de saco, ele vai para onde? Para a porta do rei, ele vai para a porta do palácio. Ele não está preocupado com o que vão pensar. Por quê, Alessandra? Porque alguém vestido de saco nunca entraria no palácio. Ele não quer saber. A Bíblia diz que todos os judeus em toda a província estão assumindo a mesma postura. Estão vestidos de saco, em estado de humilhação. Estão assim, clamando. E quando alguém diz para Esther, o seu tio está lá na porta do palácio vestido de saco. Sabe o que Esther faz? Ela manda roupas para ele. Ela pede para que o eunuco leve roupas, para que ele tire a roupa de saco. Mas Mardoqueu estava determinado. Mardoqueu estava lhe dizendo, não, ninguém vai tirar.
Primeiro princípio, não permita que ninguém lhe roube de um posicionamento de profundidade com Deus. Vão tentar tirar a sua roupa de saco, vão tentar tirar você desse posicionamento de profundidade com Deus. Vão dizer não precisa, vão dizer coloque a roupa de volta, vão dizer para você é muito, é demais, mas eu quero dizer para você permaneça. Muitas vezes homens e mulheres que assumiram uma posição de profundidade com Deus tentaram convencê-los de que não era necessário. Você lembra quando a sunamita, ela chega diante do profeta Eliseu, seu filho estava morto, e o que ela faz? Ela se lança nos pés do profeta. Bom dia, Lígia. Ela agarra os pés de Eliseu. E o que acontece? Geazi vai correndo para tirá-la dali. E Eliseu disse, não, deixe aí. Você lembra no livro de João, capítulo 12, quando aquela mulher quebra o vaso de alabastro, se prostra aos pés de Jesus, solta o seu cabelo, enxuga os pés de Jesus depois de ungí-lo, e então Judas disse, que exagero, para que isso? Jesus diz, não diga isso, ela me fez uma boa obra. Todas as vezes, irmãs, irmãos, enfim, quem me ouvir, todas as vezes que nós decidirmos ir além, todas as vezes que nós decidirmos fazer coisas que nunca ninguém fez, todas as vezes que nós decidirmos nos aprofundarmos em Deus, sempre virá alguém tentando nos tirar. E preste atenção, não são pessoas de fora. Quem tentou tirar a sunamita foi o quê? Um discípulo do profeta Geazi. Quem criticou o posicionamento daquela mulher de Maria, quem foi? Foi um discípulo. Foi quem? Judas era discípulo. Quem tenta colocar a roupa, tirar a roupa de humilhação de Mardoqueu? Esther. Então nós vamos olhando e percebendo o quê? Que as nossas oposições, que vem quem vai tentar nos desmotivar na nossa caminhada de profundidade com Deus, não são as pessoas de fora, são as pessoas de dentro. Se alguém mais estiver travando, me avisa, tá bom? São as pessoas de dentro que vão tentar nos roubar deste lugar. São as pessoas de dentro que vão tentar nos roubar do lugar da profundidade. São as pessoas de dentro que vão tentar nos roubar do secreto. São as pessoas de dentro que vão dizer, é muito, para que tanta oração? Tira essa roupa de saco, tira isso. Mas eu quero dizer para você, é posicionamento. Quem conhece o tamanho da tua dor é você. Quem conhece a crise que você está vivendo é você. Quem sabe onde quer chegar é você. Quem tem sede de Deus é você. Então não permita que ninguém me roube, não permita que ninguém me tire, não permita que ninguém chegue e diga para você, tira a roupa de humilhação, vamos fazer festa. Esse não é o momento de fazer festa, esse é o momento de entrar no secreto e clamar, esse é o momento de nós nos debruçarmos, nos humilharmos diante do Senhor. Esther manda a roupa, mas Mardoqueu diz, eu não quero, não saia do seu propósito enquanto não ver resposta. Não permita que pessoas de fora determinem a sua vida de comunhão com Deus. Não permita que pessoas de fora determinem o seu tempo de comunhão com o Pai. Permaneça firme. E eu vou lhe dizer, muitas vezes as pessoas que tentarão lhe roubar do secreto, elas estão acima de você. O discípulo de Eliseu estava acima da mulher. O discípulo de Jesus estava acima de Maria. Esther, de forma de autoridade, estava acima de Mardoqueu. Ela era rainha. Eli, quando olhou para Ana e disse assim, ei, você está embriagada, estava acima.
Então eu quero lhe dizer, toda voz que venha tentar nos tirar do secreto, ela não deve ser ouvida, ela deve ser ignorada. Alguém vai chegar e vai dizer, você está jejuando muito, você está orando muito, você está clamando muito, você está fazendo muito. Ei, não saia. Mardoqueu diz, não, eu não quero essa roupa. Eu vou continuar aqui na porta do palácio, vestido de roupa de saco. Talvez alguém diria, mas você está fazendo um papel ridículo. Não importa o que estão falando, eu quero viver um milagre, eu quero mudança. E mudanças, milagres, profundidade, algo profundo, só é dado para quem tem a capacidade de coisas profundas. Nós falamos ao longo desses devocionais que revelações profundas são para homens profundos, coisas profundas são para pessoas determinadas. Só vive experiências com Deus quem tem coragem de fazer o que nunca ninguém fez. Só vive algo profundo com Deus quem tem coragem de ir além, quem não se importa o que dirão. A multidão dizia a Bartimeu, fique quieto, cale-se, você está incomodando. Mas a Bíblia diz, e ele gritava cada vez mais. E aqui não é diferente. Esther diz, tira a roupa de saco, Mardoqueu. Manda o mensageiro dizer. E ele diz, não, eu não vou tirar. E agora, Mardoqueu manda dizer algo para Esther. Por quê? Por que Esther estava tão tranquila? Porque Esther estava dentro do palácio e não sabia o que estava acontecendo. A nossa visão tem que ser de fé, mas a nossa visão tem que ser realista. Só se posiciona quem sabe o que está acontecendo. Só se posiciona quem tem uma visão 360 graus. Só se posiciona quem sabe o que está acontecendo nos bastidores. Ei, você não pode ficar alheio do que o inimigo está fazendo. Nós não podemos ficar alheio ao que o inimigo está fazendo. Esther estava dentro do palácio e não estava sabendo nada do que a mãe estava fazendo. Uma mulher que tinha um chamado, uma mulher que tinha um propósito, uma mulher que Deus havia levantado para algo muito grande, mas naquele exato momento estava alheia a que o inimigo estava fazendo. Eu quero dizer, o que nos posiciona, o que nos coloca em posição de combate, o que nos leva a entrar em guerra, é quando nós conhecemos o que o inimigo está fazendo. Não fique alheia ao que o inimigo está fazendo. O apóstolo Paulo disse, não ignoreis os ardis ataques do inimigo. Nós não podemos. Era uma mulher de Deus, era uma mulher com propósito, mas quase perde a oportunidade de viver o que Deus tinha para ela, porque estava alheia. Eu vou contextualizar, quem sabe ela estava tão ocupada com toda a agenda do palácio, com toda a agenda de uma rainha, os seus encontros, as suas reuniões, e estava tão ali que ignorou. Às vezes nós estamos da mesma maneira, nós estamos tão envolvidas com os rituais, com a liturgia da igreja, com o fazer, que nós ignoramos o que está acontecendo no mundo espiritual. Nós não podemos ignorar o que está acontecendo no mundo espiritual. Nós não podemos fechar os olhos para o mundo espiritual. Nós não podemos de maneira nenhuma ignorar. Às vezes nós olhamos e falamos assim, não, o Senhor está me guardando. Ei, o Senhor, Ele também disse, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. O Senhor estava dizendo também, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. O que Ele está dizendo, tem uma luta. O apóstolo Paulo disse, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais. O que ele está dizendo? Tem uma luta. A palavra de Deus diz, toda arma preparada contra você não vai prosperar. O que ele está dizendo? Tem uma luta, tem uma batalha. No mundo espiritual tem uma batalha. Decretos estão sendo assinados para tentar
paralisar a nossa vida. Decretos estão sendo liberados para tentar roubar o que Deus tem para nós, para tentar matar o propósito de Deus. E hoje eu convoco você, saia dessa bolha, se levante e comece a entender o que está acontecendo no mundo espiritual. Se necessário for, Deus trará um Mardoqueu para a tua vida, que vai abrir os teus olhos. Pode ao teu redor parecer que está tudo bem. A Esther olhando, parecia que estava tudo bem, nada fugindo do controle, mas do outro lado dos muros do palácio, algo estava acontecendo. O Senhor hoje está nos chamando a compreender isto. Algo está acontecendo. Desperta, 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 desperta. Abre os teus olhos, abre os teus olhos, abre os teus olhos. Olha, suba hoje na torre de vigia, seja uma atalaia. O que significa isso? Os atalaias ficavam em pontos estratégicos do muro, e antes que o inimigo chegasse, eles os viam de longe e diziam: o inimigo está vindo. O Senhor hoje está dizendo para nós: subam na torre de vigia, olhem e comecem a ver o que está acontecendo no mundo espiritual, e comecem a ver o que está havendo. Decretos estavam sendo assinados e Esther não sabia de nada. Decretos de morte estavam assinados e Esther não sabia. Decretos de falência estavam assinados e Esther não sabia. A mulher que fora chamada para um propósito não sabia. Hoje, tudo que estiver em oculto, Deus trará a tona, mas o Senhor está dizendo: se posicione. Mardoqueu então manda uma mensagem para Esther, e Mardoqueu, ele olha e ele compreende algo profundo. A posição que ele estava era errada. Ninguém vestido de saco poderia chegar diante do rei. Ele sabia que era impossível, mas ele entendia: eu não estou trabalhando no mundo natural, eu estou trabalhando no mundo espiritual. Eu não estou esperando que um homem por si só, mas eu estou esperando que Deus mova. Faça coisas não que movam a mão dos homens da terra, faça coisas que movam as mãos do céu. Faça coisas não que convençam os homens da terra a ser solícitos a você, mas faça coisas que movam os céus a entrar verdadeiramente em batalha pela sua vida, para vivermos milagres. Em dias de crise, se faz necessário enxergar além do panorama humano. Nós precisamos ter uma visão profunda. Mardoqueu então manda a mensagem, e essa mensagem é profunda. Permita a Deus que essa mensagem mova a minha vida e mova a sua. Mardoqueu traz uma resposta profunda e poderosa para Esther. A primeira coisa, ele chama Esther para a realidade e seriedade da situação. Vamos ler aqui? Ele chama Esther. Sabe o que ele diz para Esther? Ele diz assim: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que os outros judeus. Depois ele ainda diz que o povo está para ser destruído. Ele manda uma cópia da lei. Sabe o que ele faz? Ele diz assim: ei, acorda. Acorda, Esther, presta atenção no que eu vou falar. O fato de você morar no palácio real não vai lhe poupar desse massacre. Ele traz uma visão realista. Alguém pode dizer: não, a visão dele era pessimista. Não, a visão dele era carregada de fé. Tanto que ele estava ali prostrado porque ele sabia que o socorro viria de Deus. Mas a visão dele era de realidade. Ele estava dizendo: o negócio é difícil. Ele diz para Esther: Esther, vem cá, vou te chamar para a realidade. Esther, você está aí dentro do teu palácio. Esther, você está aí dentro das suas reuniões.
religiões. Esther, você está aí dentro, sabe, da sua religiosidade. Esther, você está aí dentro da sua bolha e vai, rege, canta e volta. Esther, você está aí dentro desse sistema e você não está percebendo o que está acontecendo. Esther, levanta, porque dentro desse sistema você vai morrer se você não se levantar. Dentro desse sistema, se você não tomar um posicionamento com Deus, aí mesmo você vai morrer. Não são as nossas atividades dentro do palácio que nos pouparão dos ataques do inimigo, é o nosso posicionamento. Mardoqueu estava dizendo isso. Não é o teu título que vai lhe poupar do decreto, não são os nossos títulos que nos pouparão, mas eu sou missionária, a missionária Alessandra Mello. O meu título não me poupará do decreto do inimigo se eu não estiver posicionada em Deus. Mas eu sou uma pastora, o teu título não lhe poupará do decreto do inimigo se você não estiver posicionada. É exatamente o que Mardoqueu está dizendo. Não pense que porque você é uma rainha, você vai escapar do massacre. Ele estava dizendo, o teu título não lhe poupará. Você precisa se posicionar. A segunda coisa que ele manda dizer a ela, porque se de todo te calares, Deus levantará socorro para os judeus de outra parte. Ele estava dizendo assim, se você não fizer alguma coisa, Deus vai fazer, mas você vai perecer. Então o Senhor está dizendo assim para nós, se levantem e clame, porque se vocês não clamarem, as pedras clamarão. No entanto, nós iremos perecer. Esse é o momento de se levantar. Ele está dizendo, se de todo te calares, não é hora de se calar. Vá para o altar da oração clamar pelo seu filho que está desviado. Vá para o altar da oração clamar pelo seu marido que está fraco na fé. Vá orar, vá para o altar da oração. Ei, você mais do que ninguém sabe o que está acontecendo na tua casa. Talvez lá na tua igreja todo mundo aplaude o teu marido e diga grande homem de Deus, mas dentro da tua casa você sabe que isso não é verdade. Você sabe que ele está passando um momento de fragilidade espiritual tremendo, porque o decreto do inimigo já foi liberado. O inimigo quer roubá-lo. Em nome de Jesus, clama pelo teu marido, clama pela tua casa, clama pelos teus filhos, clama pela tua igreja, clama. Essa é a hora de clamar. Se você se calar, Deus vai levantar alguém para clamar, mas nós corremos o risco de perecer. Era o que Mardoqueu estava dizendo. Se de todo te calares neste tempo, se de todo te calares nesse tempo de crise, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai vão perecer. É hora de clamar. É hora de sair da nossa bolha. É hora de entender que tem um decreto. É hora de entender que o que está acontecendo na nossa vida não é acaso. Esse menino está tão rebelde. Eu acho que a idade não é a idade. São decretos de vergonha que o inferno tem levantado. Nossa, aqui no meu casamento está meio estranho. Acho que é uma crise, né? É uma crise dos 7 anos, é uma crise. Não é uma crise dos 7 anos, é um decreto que foi liberado para destruir teu casamento. Nossa, na igreja as coisas estão meio estranhas. Eu acho que deve ser um mal entendido. Não é um mal entendido, é um decreto que foi lançado para roubar o que Deus tem para a sua vida lá, em nome de Jesus. Entenda, decretos estão sendo instituídos no mundo espiritual e nós só vamos anular esses decretos se nos posicionarmos. Não é acaso, não é o Senhor hoje. Gente, devocional de oração não é para quem vive atrás de chave. Devocional de oração é para quem tem visão de batalha espiritual, é para quem tem visão realmente de profundidade com Deus, é para quem tem visão de que algo acontece no mundo espiritual. E se você está aqui é porque Deus olhou e falou assim, você está nesse nível, você entende isso,
Você não vive na bolha da religião, você vive crendo no mundo espiritual. Então o Senhor hoje está dizendo para nós, se levantem, porque o decreto foi liberado. Então o rei vai fazer alguma coisa. Não, o Senhor está dizendo, eu me movo quando a igreja se move. O céu se move quando a igreja se move. O céu se move quando nós nos posicionamos. Quantas filhas morreram lá em Jerusalém? Muitas. Mas por que só a filha de Jairo é ressuscitada? Porque ele se posiciona. Quantos leprosos haviam ali? Muitos. Mas porque se posicionam. Você está entendendo? Tem que se posicionar, tem que se posicionar, tem que se posicionar. Tem que se posicionar. O céu entra em movimento quando a igreja se posiciona. Decretos são anulados quando nós nos posicionamos. E aqui eu vejo algo interessante. Ele está dizendo, esse não é tempo de se calar. Levanta, clama. E aí ele traz a frase mais linda. Ele diz assim, e quem sabe se não foi para esse tempo que você chegou à rainha? A posição que Deus lhe deu tem um propósito. Você tem que entender que Deus te deu uma posição com um propósito. Há um propósito. Sabe o que ele estava dizendo? Você até hoje não entendeu para que você chegou a ser rainha. Você achou que só foi um concurso que você venceu. Você achou que simplesmente foi algo que aconteceu. Mas Deus está dizendo que Deus te colocou numa posição estratégica para esse tempo. Deus te colocou num lugar que muita gente queria estar para esse tempo. Deus não nos dá posições, Deus não nos coloca em lugares para lustrar o nosso ego. Tudo que Deus faz é proposital. Tudo que Deus faz há um propósito. Ora, o Senhor, Ele me deu um carisma tão grande que na igreja todo mundo gosta de mim. Ei, há um propósito. Poxa vida, o Senhor, Ele me deu uma posição de destaque na minha igreja. Há um propósito. Poxa vida, o Senhor me honrou no meu local de trabalho. Há um propósito. Use o que Deus te deu para a glória dele. Há um propósito. Mardoqueu estava dizendo exatamente isso para Esther. Foi para esse tempo que você chegou a ser rainha. Foi para esse tempo que Deus te honrou. Foi para esse tempo. Você precisa ser canal de bênção. Você precisa ser agente que evita crises. Você precisa ser instrumento de pacificação. Você precisa ser porta de milagre. Você está entendendo o que o Senhor está dizendo para nós nesta manhã? O Senhor nos colocou numa posição para a glória dele, para esse tempo. E como eu vou viver este tempo, Alessandra? Eu entendo, então, mas como eu vou fazer? Eu acredito que Esther pensou a mesma coisa. Ok, há um decreto. Deus me colocou como rainha para esse tempo. Há um propósito. Mas o que eu vou fazer diante do que Mardoqueu diz? Ela decide. Eu e as minhas moças, as minhas servas, vamos jejuar 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. E aí eu aprendo algo. Ela entende o poder da intercessão. E ela manda dizer, glória a Deus, Jeane, glória a Deus, que Deus abençoe, o Senhor é fiel. E quando a gente se posiciona, realmente Deus faz coisas extraordinárias na nossa casa. O Senhor, Ele restaura, e isso só requer de nós posicionamento. E aí o que nós vemos aqui de algo tão extraordinário, ela olha e diz para Mardoqueu, intercedam por mim. Durante 3 dias e 3 noites não comam, jejuem. Jejuem. Não aparece a palavra expressa, mas nós entendemos que ninguém jejuma sem oração. Ela diz jejuem, intercedam por mim. E aí eu aprendo outra coisa. Não basta alguém interceder se eu não me posiciono. Nós temos muito essa mania de dizer, não, fulano, interceda por mim, e a gente está dormindo. Ei, não. Ela diz, enquanto vocês estão orando e jejuando, eu também vou orar e vou jejuar com as minhas moças. Eu também vou orar e vou jejuar com elas durante 3 dias. Gente, era um jejum absoluto.
Elas não beberiam água, não comeriam nada durante 3 dias. Decretos radicais exigem posicionamentos radicais. Às vezes é necessário fazer algo que você nunca fez para viver o que você nunca viveu. Elas olham e dizem, vão ser 3 dias. E eu aprendo algo quando eu me posiciono. A minha fé se torna maior do que o meu medo. Quando eu me posiciono, a minha ótica muda. No capítulo 4, no versículo 11, Esther, ela diz assim, eu não posso entrar sem ser chamada pelo rei a uma sentença de morte. Mas no versículo de número 17, quando ela entende, quando ela compreende a dimensão das coisas, ela diz assim, eu vou entrar na presença do rei. E se eu perecer, simplesmente pereço. Você está entendendo? A nossa visão de perigo, o nosso medo, ele é banido quando nós nos posicionamos. A Esther do capítulo 11 estava dizendo, eu tenho medo de morrer. A Esther do versículo 17 está dizendo, eu não estou nem aí se eu morrer. Eu vou fazer o que Deus deseja. Eu vou viver o propósito. Eu vou entender que eu preciso cumprir o que Deus colocou na minha vida. Que nesta manhã você compreenda que sim, há um decreto contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu ministério. O inimigo não está feliz. 2, você compreenda que é hora de tirar a roupa de festa e colocar roupa de saco. É hora de humilhação, é hora de quebrantamento. 3, você compreenda que vão surgir pessoas que são até mesmo autoridades religiosas, pessoas que estão acima de você, e elas vão tentar te desmotivar, tirar a tua roupa de humilhação e tentar colocar uma roupa comum. Elas vão tentar transformar você no que é normal, no que é comum, mas rejeite, não abra mão do seu propósito, não saia da porta do palácio. 4, tenha fé, mas seja realista. 5, compreenda que há um decreto, você precisa entender o que está acontecendo no mundo espiritual. Não esteja presa apenas à religiosidade, à liturgia. Não fique só olhando o que está acontecendo dentro do palácio, por trás dos muros do palácio. Decretos estão sendo assinados. 7, compreenda que nós não podemos nos calar neste tempo. Esse é o tempo de clamarmos. 8, entenda que foi para esse tempo que Deus lhe honrou. Você é uma esposa de pastor? Glória a Deus. Mas o Senhor tem um propósito. Não é um título, é uma missão. Você tem uma liderança? Não é um título, é uma missão. Enquanto olharmos para o que Deus nos deu como títulos, vamos simplesmente ser religiosos, vamos passar pela história. Mas quando compreendermos que Deus não nos deu títulos, Deus nos deu missão, vamos fazer história. Mardoqueu estava dizendo isso. Deus te levantou como rainha para uma missão. Deus não lhe deu um título, Deus lhe deu uma missão. E a missão é agora, quando o decreto se levanta. E a Bíblia me diz que ela jejuma, ela ora 3 dias, 3 noites. E quando ela chega diante do rei, na iminência até de ser morta, o rei estende o cetro para ela e diz, pode pedir o que você quiser. Eu não vou terminar toda a história, mas eu vou te dizer uma coisa. O dia 13 do mês de Adar foi o dia que foi determinado para que todos os judeus morram. Mas quando você lê
depois desse processo de oração, de jejum, o dia 13 do mês de Adar foi constituído não o dia de morte, mas o dia de vida. Foi o dia que se celebrou a festa de Purim. Foi o dia em que os inimigos caíram. Foi o dia em que o povo de Deus se presenteou. Foi o dia onde Mardoqueu foi honrado. O decreto foi mudado. O dia que era para ser dia de morte se tornou dia de celebração. O dia que era para entrar na história como o dia do grande massacre se tornou o dia da grande celebração. A festa de Purim é celebrada até hoje pelos judeus. Os judeus celebram a festa de Purim até hoje, uma festa que entrou para a história, porque uma mulher se posicionou, uma mulher abriu os olhos para entender o que estava acontecendo por trás dos muros do palácio. Uma mulher fez o que ninguém havia feito. Você está disposta a fazer o que nunca ninguém fez? Você está disposta a entrar num nível de tanta profundidade com Deus a fim de mudar a história? Você está disposta a entrar num nível de tanta profundidade com Deus que o dia de morte se torne dia de celebração? Você está disposta a ser canal de Deus para imortalizar datas, a imortalizar um tempo, a imortalizar a história em nome de Jesus? Uma mulher que escreve uma história, e não é história só de rainha. Eu quero que você compreenda, foi através de Esther que nasce a festa de Purim. Foi através de Esther que o dia que era para todo mundo morrer, nasce a festa, onde todos dariam presentes, onde todos celebrariam, onde todos viveriam um milagre. Mude a história da tua casa, mude a história da tua igreja, mude a história da tua família, mude a história. E como vou mudar? Faça o que você nunca fez. Entre em propósitos de jejum, entre em propósitos de oração. Imagine só 3 dias sem comer, sem beber. Isso parecia uma loucura. Alguém poderia dizer, vocês vão ficar fraca. Alguém poderia dizer, vocês vão ter um problema. Alguém poderia dizer, vigia. É muita coisa. Mas sabe, quando a nossa sede, quando o nosso desejo por ver o sobrenatural de Deus, ela é grande, nós rompemos limites. Quando o nosso desejo para ver decretos mudados é grande, nós vamos além, em nome de Jesus. O que você está disposta a fazer em Deus para ver situações serem mudadas? O que você está disposto a fazer para ver situações serem mudadas? Em nome de Jesus, compreenda que a posição que você tem não é posição, é missão. E a missão é mudar o cenário. Está tudo determinado que vai ser morte, mas você, o Senhor está lhe dizendo, eu lhe capacito para entrar num propósito tão profundo comigo, que o dia da morte vai ser dia de vida, que a tua geração que vem depois de você vai contar do que aconteceu. Sim, vão contar. Os teus netos contarão sobre isso, os teus filhos contarão sobre isso, as suas gerações posteriores contarão. Sim, vai contar. Eu declaro isso. Eu moro em um bairro judeu, eu moro em uma comunidade de judeus. Todo o meu bairro aqui, 90% são judeus. Então eu moro num bairro cheio de sinagogas. Eu moro num bairro que no sábado as criancinhas passam todas indo para a sinagoga com seus kippah. Eu moro. E a festa de Purim eles celebram aqui. E quando é o dia da festa de Purim, a rua aqui onde eu moro, ela para. São carros e mais carros, são festas e banquetes, e toda casa que você vê está tendo festa. E eu acho isso extraordinário, sabe por quê? Eu olho e falo assim, eles lembram que nesse dia os judeus seriam mortos, mas uma mulher se levantou, uma mulher se ergueu, e o dia de morte virou dia de dar presentes. Em nome de Jesus, se erga de
tal maneira que quando seus netos se reunirem daqui a 40 anos, eles vão falar: a minha avó entrou em propósito de oração e a nossa família era para ser destruída, mas fomos restaurados. A minha avó entrou em propósito de oração e de jejum e a nossa história foi mudada. Que a tua história seja contada não pelo título que você tem, mas pela missão que você desempenhou no reino de Deus. É isso que Deus espera. Esther foi muito mais do que uma rainha. Esther foi uma mulher que fez o que nunca ninguém fez. Eu não consigo ler de outra mulher que pega todas as suas empregadas e passa 3 dias sem comer e sem beber, clamando, mas foi esta mulher que fez história. Glória a Deus, Márcia, glória a Deus. Se posicione, faça o que nunca ninguém fez e viva o que nunca ninguém viveu. Imortalize datas, imortalize feitos de uma maneira grande. Mude sentenças. Amã determinou o dia 13 do mês de Adar para ser um dia de morte. E Deus é tão lindo que Deus poderia ter dito: não, nós vamos fazer um dia de festa, mas um outro dia. Não. O dia 13 do mês de Adar vai ser a festa de Purim. O que é para ser morte vai ser bênção. E não vai ser bênção pelo acaso. Vai ser bênção porque alguém abriu os olhos e enxergou o que estava acontecendo por trás dos muros do palácio. Amém? Nós vamos orar agora, clamar ao Senhor. Clamar. Deus vai te dar estratégia. O que Deus trouxer ao seu coração, faça. Você não vai morrer, não. Se Deus falar para você assim: olha, eu quero que você faça uma semana inteira de oração, 1 hora de oração por dia. Meu Deus, eu não vou aguentar. Pode fazer. Se Ele mandou você fazer, você vai aguentar. Você vai ter palavra para orar até 1h30. Se o Senhor falou para você: eu quero que você faça uma semana inteira de jejum até 6 horas da tarde. Pode fazer. Se Ele mandou, você vai fazer. Não vai passar mal, não. Tenha coragem. O posicionamento de Esther foi jejum, oração, é uma ação. A parte do cetro é linda demais. Deus é maior que títulos. Verdadeiramente, o verdadeiro Rei dos Reis. Exato, Deus é maior que títulos. E é isso que Deus quer colocar no nosso coração. A igreja hoje está presa a títulos. Irmão, você quer ver eu morrer? Quando alguém diz assim: Deus me honrou, porque olha, Deus me deu esse título. Pelo amor de Deus, se a honra de Deus estiver aliada a títulos, nós somos os povos mais miseráveis dessa terra. Deus não dá títulos, Deus dá missão. Deus dá missão. Quando você e eu olharmos e falar assim: Deus me honrou, Ele me entregou uma missão e Ele me deu graça para desempenhá-la, e vidas foram salvas, o reino foi edificado, o Senhor libertou. Nesse dia você entendeu o que é honra. Nesse dia, Deus não dá títulos, Deus dá missões. 5 ministérios. A uns Ele deu para apóstolos, para profetas, mestres, pastores, e tem mais um. Enfim, os 5 ministérios não são títulos, são missão. São missão. É uma missão. Não é? Evangelistas, mestres, pastores. A cada um. Não, agora eu fiquei assim, que eu falei: não, peraí, que história é essa? Como que uma missionária que prega se perde aqui? De jeito nenhum. Não é? Ele não deu títulos, Ele deu missão. E nós só vamos entender isso, nós só vamos viver esse propósito quando nós compreendermos isso, quando nós somos libertos dessa cultura demoníaca, essa cultura maldita que tem se instalado no nosso meio, onde nós acreditamos que a honra de Deus está em títulos. A honra de Deus nunca esteve presa a títulos. A honra de Deus, ela está aliada ao cumprimento de uma missão. É só assim que nós vamos viver plenamente o que Deus tem na nossa vida. É só desta maneira que nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor nos deu, não é? Aqui Ele diz: e Ele mesmo deu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Ele deu.
Não títulos, uma missão. Não se estribe no seu título, descubra a missão. A honra não está no título, a honra está na missão. A honra não estava no título de rainha, a honra estava em ser instrumento para mudar histórias. Vamos orar agora, amém? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nesse momento nós estamos diante da Tua presença. Nós Te louvamos, Senhor meu Deus, por esta manhã tão preciosa. Como o Senhor falou conosco, como, Senhor, a Tua presença foi grandiosa e nos ajuda, Senhor, a entender, ó Pai, que precisamos ter uma visão do que está acontecendo no mundo espiritual. Amã trabalhava, Senhor, e Esther não sabia. Deus, quantas vezes nós estamos, ó Pai, ocupando lugares proeminentes dentro da Tua casa. Quantas vezes nós estamos, Senhor, carregando o nome de servos de Deus, mas estamos alheios, totalmente alheios, Senhor, aos ataques do inimigo, aos decretos que o inferno está, Senhor, estabelecendo. Mas eu clamo nesta manhã que os nossos olhos se abram, que uma geração, Senhor amado, que vai, Senhor, ser instrumento de mudança se erga. Meu Deus querido, que dia de morte se transforma em dia de festa, não pelo acaso, mas porque alguém ousou fazer o que ninguém tinha coragem de fazer. Leva-nos, Senhor, ao secreto, leva-nos à profundidade, leva-nos à intimidade, leva-nos, Senhor, leva-nos e vai mudando histórias, e vai mudando decretos, e vai mudando sentenças, Senhor. Leva-nos, ó Deus querido, meu Pai amado, a viver a profundidade, Senhor, de um quebrantamento. Tua palavra diz, Senhor, que essa caça de demônios não sai a não ser com jejum e oração. A Tua palavra diz, Senhor amado, em Atos 13, meu Deus, que aqueles homens Te serviam em oração e jejum. E então o Espírito Santo falou como precisamos de uma igreja que se levante de novamente, ó Deus, e creia no poder que há, Senhor, nessas armas que o Senhor tem nos dado, a oração e o jejum. Como precisamos, Senhor, de uma igreja que se aprofunde, ó Deus, em Deus, e que creia, Senhor amado, que não é tempo, Senhor, de silenciar, mas é tempo de clamar. Esse é o tempo de pedirmos livramento, esse é o tempo de clamarmos por nossa casa, por nossa família, esse é o tempo de, Senhor, anularmos sentenças contrárias através de um posicionamento de oração. Oh Deus, leva-nos a um nível mais profundo. Oh Deus, leva-nos, Senhor, a algo mais profundo. Oh Deus, faça-nos entender que não podemos simplesmente pedir que o Mardoqueu interceda enquanto nós dormimos. Não, Deus, não, os intercessores simplesmente, Senhor amado, eles vão clamando para que haja, Senhor meu Pai amado, uma cobertura, mas nós precisamos nos posicionar em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a nossa missão esteja acima dos nossos títulos, que a nossa missão, Laijou, Kalamachobia, seja muito, Senhor, mais profunda do que, Senhor amado, a ostentação de um título. Deus, títulos são transitórios, mas, Senhor, missões cumpridas, Senhor, mudam, Senhor, meu Pai amado, situações. Que Deus, aonde havia vergonha, se instale a honra, aonde havia perda, se instale a restituição. Que, Senhor, o dia que foi decretado para que os tesouros da Tua casa fossem saqueados, se tornem dia de presente. Sim, Senhor, nós não vamos, ó Deus, perder, nós vamos, Senhor, celebrar e, Senhor, receber, porque, Senhor, meu Pai querido, meu Deus, estamos nos posicionando em nome de Jesus, que nada e nem ninguém nos tire do secreto, que nada e nem ninguém nos tire, Senhor, desta posição, que nada e nem ninguém nos roube, Senhor, deste lugar de intimidade, que nada e nem ninguém, Senhor amado, nos tire precipitadamente, Deus, do lugar que o Senhor determinou em Deus para nossa vida. Senhor, nós rejeitamos, Senhor, toda roupa, Senhor amado, de religiosidade, nós rejeitamos, Senhor, toda roupa, Senhor, de conformismo, nós rejeitamos toda roupa, Senhor amado, meu Deus, oh Senhor,
Senhor, de conformismo. E, Senhor, nós clamamos nesta manhã, porque vamos continuar com as roupas de quebrantamento até que vejamos decretos sendo mudados. Em nome de Jesus, Pai, sê conosco este dia e seja para glória do teu nome tudo que façamos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe sua vida e que você viva o que Deus tem para você. Tenha um dia de vitória, um dia abençoado. E amanhã, 7h15 da manhã, aqui do Canadá, 8h15 aí no Brasil, estaremos novamente aqui aprendendo do Senhor. Obrigado por terem todos os dias, depois que eu compartilho, você vai lá, você curte. E isso tem feito com que as lives cheguem mais longe, a um maior número de engajamento, e então nós estamos crendo que Deus irá continuar fazendo. Deus abençoe Mara, Deus abençoe Jeane, Deus abençoe Miriam. Um beijo a todas vocês, dia de bênção, dia de vitória. Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe Thelma. Fique com Deus. Amém.